Eu estava assistindo um vídeo do Marcelo Gleiser, uma entrevista dele no Canal Livre, e eu acho o Marcelo Gleiser um pensador muito interessante. Não pelo, pelas credenciais dele, mas pela qualidade do pensamento dele. E ele se posicionou em certo momento, ele discute a questão da ciência e da religião e se coloca em relação a isso, o que ele pensa. É óbvio que Marcelo Gleiser não sabe quem eu sou, provavelmente nunca vai ficar sabendo, não estou tentando refutar nada do cara, não. O cara tem muito mais impacto do que eu. Mas eu penso algumas coisas diferentes dele. Eu tenho algumas ideias ligeiramente diferentes das dele, e eu gostaria de expor isso. Ele fala num certo momento do vídeo, ele recebeu um prêmio recentemente por estimular o diálogo entre a ciência e a religião. E ele fala num certo ponto do vídeo, acho que no vídeo número 2, num certo ponto da entrevista, que ele reputa importante esse diálogo entre ciência e religião. Ele acha isso uma coisa muito, muito importante, porque o humano não pode ser explicado exclusivamente pela ciência. O humano tem dúvidas e tal. Ele fala, por exemplo, que a religião se apropriou da palavra espiritualidade, que é possível a espiritualidade sem religião. O Fernando Mitre, jornalista, num certo momento, ele cita que ele foi fazer um diálogo lá no Vaticano, no chamado Átrio dos Gentios, criado pelo Ratzinger ou Bento XVI, justamente para esse diálogo. O Fernando Mitre ecoa aquela opinião bobinha, corrente sobre a igreja, que a igreja seria anticientífica, que é uma bobagem. A igreja católica sustentou, guardou o conhecimento grego. A obra de São Bento é fundamentalmente essa, enquanto a civilização romana, greco-romana, desmoronava em torno dos mosteiros, os mosteiros guardaram aquele conhecimento, que foram a semente do Renascimento, e o Renascimento também surge a partir da criação de várias universidades pela Igreja Católica. Então, não é bem essa a questão. Para mim, a questão é um pouco diferente. E eu preciso deixar claro que eu estou falando do ponto de vista de católico. Eu sou católico, tá certo? Então, é preciso deixar isso claro. Meus colegas costumam falar assim: ah, mas você acredita em Deus e tal? Às vezes estranham isso. E eu falo assim: ah, não sei se eu acredito em Deus. Às vezes sim, às vezes não. Como não? Você tem religião e não acredita em Deus? Não, minha visão da religião é uma visão um pouco diferente, talvez até da visão de religião do próprio Marcelo Gleiser. Eu vejo a religião como uma investigação metafísica, uma investigação para além da física. E nesse ponto de vista, eu considero a ciência uma religião também, uma atividade religiosa. Eu digo que a ciência é a herança, ou é a continuidade, ou é o desenvolvimento progressivo da tradição pitagórica. Deixa eu formar um quadro geral para vocês terem uma ideia, para eu poder ancorar o argumento que eu vou oferecer para vocês. Eu vejo que eu consigo distinguir 5 grandes religiões historicamente, 5 grandes tradições religiosas históricas. A Caldeia, que vira judaísmo, depois dá origem ao cristianismo, ao islamismo, aos cristianismos modernos. A religião dos Vedas, que surge lá na Índia e se expressa pelos Upanishads, são históricas porque elas têm a tradição histórica, elas têm os livros, né, história mesmo, escrita e tal. A tradição taoísta que surge na China e que embasa boa parte da estrutura e da civilização chinesa.
O budismo, que talvez seja um cruzamento entre os Vedas e o taoísmo, ou talvez seja uma religião autóctone. Eu sei que o budismo nasce dos Vedas, eu não tenho certeza se... Não conheço o suficiente para falar sobre isso. Talvez se eu tiver tempo eu estude isso, mas não tenho tido tempo. E a religião pitagórica, que surge no cruzamento entre os persas e os gregos, e ali na chamada Ásia Menor, ali, que tenta, que eu considero que deságua na ciência. Se eu olho, por que eu defendo, por que eu difiro essas 5 questões? Porque eu acho que cada uma delas tenta responder uma questão. A religião taoísta tenta responder a questão das oposições, dos contrários. É uma questão metafísica importante. Por que existe uma coisa e existe o contrário dessa coisa? Isso é uma versão do mundo, é uma questão da natureza do mundo ou não? Os Vedas tentam responder à natureza das aparências, né? Como é que as coisas aparecem, né? Elas vêm, vão, como é que elas emergem, como é que elas são visíveis. O budismo tenta responder a questão da mente, o que é a mente, né? A mente, como ela surge. E essas 3 eu não conheço o suficiente para falar profundamente sobre elas, então vou falar sobre as 2 que eu conheço, que são a tradição caldeia e a tradição pitagórica. A tradição caldeia tenta responder a questão o que é o homem. Se você pega os textos históricos, né, a Bíblia mesmo, lá no Gênesis, lá você vai encontrar dois mitos da criação. O mito no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, faça-se a luz, e fez-se a luz, separou-se a luz das trevas, aquela que fala, que coloca a questão da existência de uma entidade que observa o mundo e faz uma distinção no mundo entre claro e escuro, terra, água, firmamento e chão, etc. e tal. E o mito do paraíso, né, o Adão e Eva, tal, que coloca a questão do homem, que é uma espécie de continuador dessa entidade que faz a distinção, né? Então, Deus disse, faça-se a luz da terra, e viu que era bom. E depois o homem é criado por Deus e fala, você comanda isso, você dá nome às coisas, né? Só que quando ele começa a dar nome às coisas, ele percebe que ele é capaz também de transcender as regras que regem as coisas, e aí ele se torna um co-criador, ele tanto cria quanto destrói as coisas. Então, se a gente examinar a tradição caldaica como sendo uma investigação sobre a natureza metafísica do homem, ao invés de ser uma oposição à tradição pitagórica, ela passa a ser vista de uma forma diferente. Deixa eu oferecer agora a minha versão da ciência. A ciência é uma tentativa de discernir a estrutura da realidade. A ciência é baseada fundamentalmente na matemática e nas possíveis criações da matemática, matemática mesmo, para quem gosta do assunto e investiga. Os próprios matemáticos não conseguem discernir se a matemática foi inventada, criada ou descoberta, não é? O sujeito tem uma intuição matemática no século X e fala aquela intuição, o pessoal começa a testar aquela intuição, e no século X mais 3, X mais 4, aquela intuição mostra-se extremamente fecunda na possibilidade de entendimento de um determinado aspecto da estrutura da realidade, seja a estrutura do átomo, o comportamento das vigas nas pontes, o comportamento da luz, a formação de materiais e assim por diante. Quando você examina o sucesso moderno da ciência, não há dúvida que a ciência tem um sucesso sem precedentes no domínio da estrutura da realidade. Nesse ponto, eu acho que eu me considero cientista também, acho que o Marcelo Gleiser tá insistindo numa coisa que é, a meu ver, completamente verdadeira. A ciência realmente
é uma investigação séria e profunda sobre a estrutura da realidade e consegue produzir efeitos muito reais na produção da realidade. Quando a ciência tenta discutir com a religião a natureza da estrutura da realidade, particularmente se ela vai discutir, como é o caso aí dos católicos, ela vai discutir lá no Vaticano, ele foi dialogar no Ato dos Gentios, lá criado pelo Bento XVI, os católicos não têm muito, a tradição caldeia não tem muito a dizer sobre a estrutura da realidade, porque essa não é o objeto de investigação da tradição caldeia. O objeto de investigação da tradição caldeia é o que é o homem. E quando você busca o resultado concreto da ciência, a ciência faz uma teoria sobre o comportamento das forças, usa essa teoria para calcular uma ponte, a ponte para em pé. Puxa vida, a ciência conseguiu uma teoria efetiva de construção de pontes. Então você teria que buscar, assim, quando a religião, e no caso a caldeia, você vai procurar isso nos judeus, você vai procurar nos cristãos, nos muçulmanos e nos vários derivados disso aí. Quando eles fazem uma teoria qualquer, a teoria deles é sobre a natureza da alma humana, a natureza daquilo que torna o homem um co-criador segundo a versão deles, né? E aí você pega as pessoas que levam essas coisas a sério e fazem direito àquilo que a religião faz, a prática mesmo. Os meus colegas falam assim, você é religioso, você acredita em Deus? Não sei se Deus existe, mas eu pratico a religião. O que quer dizer isso? Eu acordo todo dia de manhã, rezo, vou na missa, faço as coisas que a religião manda. Mas você faz isso cegamente, sem obedecer. É engraçado porque quando passa um filme, por exemplo, o Karate Kid, o Mr. Miyagi manda o cara botar o negócio lá e lixar assim, depois lixar assim. O discípulo obedece ao mestre na tradição das artes marciais sem nenhum questionamento e isso é considerado bom. Na tradição da religião, se o discípulo obedece ao mestre, isso é considerado uma espécie de submissão à irracionalidade ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho bizarro, cara, desculpa eu falar, mas eu acho ridículo, assim. Voltando, se você pratica uma determinada disciplina religiosa, digamos, uma disciplina que eu aprendi quando era garoto, você pega um pecado capital qualquer, são 7, né? Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Então você pega um pecado capital. O pecado capital é uma coisa que te afasta de Deus, quer dizer, te afasta da sua natureza divina, da sua natureza de homem co-criador. Então você pega um comportamento avaro. O que você tem que fazer? De noite você vai lá, examina seu dia e fala, nossa, nesse momento aqui eu cometi um gesto de avareza. Então o que você faz? Eu vou lá, corto o mindinho, a falange do mindinho, porque eu pequei. Não, você, blá, blá, blá. Isso é só a descrição externa das pessoas que fazem. Quem aprendeu a praticar a religião, pelo menos como eu aprendi, não aprende assim. Você faz o quê? Você viu que você fez um gesto avaro, no dia seguinte você vai lá e comete um gesto de generosidade, que é a virtude cardial, que se opõe ao pecado capital. Se o pecado capital é a avareza, a virtude é a generosidade. Se o pecado capital é a gula, a virtude é a frugalidade, e assim por diante. Você faz o contrário daquilo que te afasta de Deus, você faz um gesto de aproximação a Deus. E a coisa mais interessante é que se você for... Lembre-se que eu sou psicólogo, então eu me preocupo muito com a questão do que é o homem, né? Então, se você vai examinar os resultados de um procedimento como esse na vida de uma pessoa específica, você começa a observar coisas curiosíssimas. As pontes não caem na vida dessa pessoa. A pessoa começa a fazer isso e a vida dela começa a melhorar. Claro, melhorar no sentido que ela fica mais rica, ou nesse sentido moderninho de melhorar, ela fica, sei lá, ganha mais garotas ou qualquer coisa desse tipo. Não, a vida da pessoa começa a melhorar no sentido que a pessoa começa a se tornar mais congruente consigo mesma, começa a se tornar mais próxima dela mesma. E é curioso porque esta observação, ela raramente é feita, raramente, por exemplo, a gente valoriza a ciência e eu acho que com
completa razão, com carradas de razão, em relação ao pensamento supersticioso, porque a ciência consegue mandar uma sonda para Titã, consegue criar uma cirurgia não invasiva de coração, consegue criar um método de diagnóstico através de procedimentos de manipulação dos sons e vibrações de tecidos moles e coisas desse tipo, só para citar minha área, ou fazer um prédio com uma certa altura, um avião que anda numa certa velocidade, esse telefone celular que comunica com o mundo inteiro, e essas são grandes realizações da ciência. Mas se você examina a religião, e aí eu vou me referir especificamente à religião, à tradição caldaica, né? Eu particularmente vou falar da religião católica, mas eu acho que isso é visível em religiões outras. Por exemplo, sei lá, o Dalai Lama. O Dalai Lama é um Buda vivo, né? Um Bodhisattva. Então, pô, você vai examinar o cara praticou deliberadamente tornar-se um Buda e supostamente tornou-se, ou pelo menos parece que ele se tornou mesmo. E aí o que acontece? Esse deveria ser o critério para você questionar a religião, porque se você questiona a religião com base naquilo que ela fala sobre a estrutura da realidade, você coloca ela num terreno no qual ela não tem mesmo muito o que dizer, não é essa a função dela, ou por outra. A religião cuja questão principal é a estrutura da realidade, no meu modo de ver, é justamente a ciência. Ela tem inclusive características antropológicas que parecem religião. Ela tem seus apóstatas, tem seus profetas, tem seus templos, tem seus procedimentos e rituais. Imagina um laboratório, por exemplo. Imagina, por exemplo, o MIT. O MIT é um templo, é uma espécie de Vaticano. Da Stanford é uma espécie de meca da ciência. Dá para você fazer um paralelo antropológico muito fácil entre essas duas atividades, desde que você tenha a disposição de reconhecer que elas são atividades legítimas. E aí o Marcelo Gleiser está certo. A legitimidade dessas duas atividades tem que ser buscada. Essa é a minha contribuição, não a ele. Provavelmente ele não vai assistir esse vídeo, nem vai ficar sabendo que eu penso isso. Isso aqui é só uma gravação que eu estou fazendo, como eu costumo falar para minhas meninas, né, para minhas filhas e tal. Mas a legitimidade deveria estar relacionada com o objetivo daquela atividade. Então, se o objetivo da ciência e eu acho que o desvendamento da estrutura da realidade e o método principal, a principal forma dela fazer isso é através da construção de uma estrutura abstrata chamada matemática, eu vejo o objetivo, por exemplo, do mito caldeu, particularmente da religião católica, na construção de pessoas que se tornem iguais a Jesus, iguais a Cristo, né? É um livro que eu li quando era garoto, assim que eu fiz a primeira comunhão, chamado A Imitação de Cristo, escrito por um místico agostiniano, acho que no século XVI, XIV, não lembro bem, que ele falava justamente isso. A religião é para você se tornar igual a Cristo, a religião não é para você acreditar nas coisas, é para você virar Jesus, né? Não é que você vai se tornar igual a Cristo no sentido de que você vai se tornar Deus, não é isso. É que você vai imitar ele o suficiente até você começar a fazer coisas parecidas com as dele. E não os milagres, né? Faz favor, essa é a parte mais bobinha da coisa. Isso é só mágica, não é isso. Mas aquelas congruências de Jesus que são interessantíssimas, né? O sujeito que afirmou uma coisa e quando ele foi colocado perante a negação, ele falou, não, eu aposto. Mas eu aposto a minha vida, eu não vou apostar a vida de ninguém. Ele não apostou a vida nem dos apóstolos dele. Ele apostou só a dele, né? E curiosamente, pelo menos no sentido de, se você usar a palavra espírito, no sentido de o conjunto de coisas que o caracteriza no nível abstrato, ele ganhou a aposta, porque ele morreu e o espírito dele, na verdade, se espalhou pelo mundo, né? Então é uma pergunta bastante interessante. Então eu queria oferecer esse modo de pensar, porque
eu sou um defensor da religião, das religiões históricas, mas principalmente defensor da prática religiosa, mas também eu acho que é necessário que a religião seja examinada com a mesma qualidade a mesma boa vontade de pensamento com que é examinada a ciência, né? Eu lembro que um dia eu estava discutindo com um amigo meu muito querido, muito próximo, e falando sobre religião, ele falou, porque não sei o quê, porque e ele é ateu, ele falou, porque o Silas Malafaia. Eu falei, peraí, você vai citar o Silas Malafaia como representante da religião? Ele falou, esquece que está quem? São Tomás de Aquino? Eu falei, claro, se você vai usar o Silas Malafaia como representante da religião, então eu não vou usar o Einstein como representante da ciência, eu vou usar o Lai Ribeiro, tá certo? Quer dizer, peraí, cara, vamos jogar limpo. A regra vale para um, vale para outro. Se eu vou examinar a ciência e examinar a ciência a partir daquilo que ela obteve e daquilo que ela propôs, eu me propus a entender o funcionamento das pontes, ou dos foguetes, ou das marés, ou qualquer coisa, e obtive esse resultado, eu tenho que examinar a religião da mesma forma. Ela se propôs a obter esse resultado, produzir pessoas que imitam Cristo e tal, por exemplo, estou me referindo ao catolicismo, às outras religiões também, mas eu me propus a produzir esse resultado e esse resultado está aqui, ele existe, as pessoas chegam a situações como essa, né? E aí, se eu for examinar a ciência a partir do Einstein, eu vou examinar a religião a partir dos santos, né? Porque se a gente for examinar a ciência a partir das picaretagens que ela criou, a gente vai descobrir que a ciência também tem uma carga enorme de cadáveres a carregar, né? Não estou me referindo à bomba atômica, não. Estou me referindo, por exemplo, à talidomida, o fato de que, por exemplo, os índios americanos, quando Colombo foi nomeado governador de Santo Domingo, eles foram reconhecidos como humanos não pelos cientistas da época, mas pelos religiosos, porque o Bartolomeu de las Casas dizia, mas os caras têm alma, eles falam, a gente tem que apresentar a Cristo para eles. O Bartolomeu foi lá na Espanha, processou o Colombo e ganhou o direito de impedir o Colombo de escravizar os índios, justamente porque a afirmação do Bartolomeu contrariava os cientistas da época. O Colombo era um cientista, vamos lembrar que ele era um cara que tinha uma teoria sobre o mundo, pôs em prática e funcionou, que o mundo era redondo, etc. e tal. Todo mundo apaga essas coisas aí por causa de uma bobajada moderna. Mas é isso que eu queria falar, que eu concordo com as ideias gerais do Marcelo Gleiser, mas acho que a comensurabilidade entre religião e ciência precisa de comensurabilidade. Significa eu consigo medir duas coisas que são medidas em medidas diferentes. Mensurabilidade, medidas. Eu consigo pegar uma coisa que é medida em metros e comparar com uma coisa que é medida em litros. Eu consigo fazer essa comparação. A comensurabilidade, que exige uma possibilidade de tradução entre as medidas, a comensurabilidade da religião e da ciência, eu acho que ela ainda precisa um pouco de respeito para com as realizações concretas de cada uma. A ciência já obteve, a religião ainda não obteve. Eu acredito que o mito caldeu, que é um mito espetacular, que tem uma investigação aí de talvez 8 ou 10 mil anos, histórica, né, escrita, uma coisa sofisticadíssima, tem sido sistematicamente desconsiderado como uma investigação séria por razões adolescentes, vamos combinar, né? Então é isso.